Imagine a seguinte cena. Você está em uma reunião, cercado de pessoas que parecem esperar algo de você, e sua única preocupação é não desagradar ninguém. Cada gesto, cada palavra é cuidadosamente calculada para provocar aprovação. Um sorriso, um aceno de cabeça. Ao mesmo tempo, dentro de você, cresce aquela sensação silenciosa de que, por mais que tente, nunca será suficiente. Essa é a armadilha da necessidade de agradar a todos. Quem procura constantemente a aprovação alheia acredita, muitas vezes sem perceber, que sua felicidade depende do olhar do outro. E aqui está o ponto mais perigoso. Ninguém consegue agradar a todos. Sempre haverá alguém que questiona suas atitudes, que interpreta suas palavras de forma errada ou que simplesmente não se satisfaz com suas ações. Essa busca incessante cria uma vulnerabilidade invisível, mas poderosa. As pessoas percebem. Elas sentem a ansiedade, a urgência por aceitação e, em instantes, aquilo que poderia ser respeito se transforma em exploração. Quem se deixa dominar por essa necessidade mostra aos outros uma fraqueza que muitas vezes é mais persuasiva do que qualquer argumentação. O problema não é ser gentil ou se preocupar com os sentimentos alheios. Isso, na verdade, é admirável. O problema é permitir que essa gentileza seja um veículo de submissão. Quando você coloca as vontades dos outros à frente das suas, repetidas vezes, sem critério ou limites, você envia uma mensagem clara. Você é manipulável. Pessoas ao seu redor começam a perceber que podem pedir mais, que podem testar limites, que podem usar sua disposição para benefício próprio. Cada esforço em agradar é interpretado, mesmo que inconscientemente, como uma fraqueza. Agora reflita. Você realmente quer ser lembrado como alguém que vive para os outros ou como alguém que respeita a si mesmo e, por consequência, é respeitado pelos outros? A necessidade de agradar a todos não apenas mina sua autoridade, mas corrói sua própria identidade. Ela cria uma versão de você moldada pelo desejo alheio, em vez de pela sua própria consciência e pelos seus princípios. E há uma consequência ainda mais sutil, porém devastadora: a ansiedade constante. Quando você tenta satisfazer todos ao mesmo tempo, seu foco se dispersa. Você deixa de se concentrar nas suas prioridades, nas suas metas, nos seus desejos mais profundos. Cada decisão que toma carrega o peso do julgamento alheio, e esse fardo invisível consome energia, confiança e autoestima. Ao final do dia, você se sente exausto, frustrado, como se tivesse corrido uma maratona sem sair do lugar. Maquiavel, em seus ensinamentos sobre poder e influência, nos lembraria de algo fundamental. Respeitar a si mesmo é a base de todo o respeito que se conquista dos outros. A necessidade de agradar a todos vai contra essa ideia, porque transforma você em alguém que está sempre reagindo, nunca atuando. Alguém que vive no reflexo das expectativas alheias, incapaz de afirmar suas próprias vontades, torna-se previsível e, portanto, vulnerável. Quem sempre concorda ou sorri para não criar atrito, na verdade, entrega seu espaço de decisão e seu valor pessoal. E não se trata apenas de relações profissionais ou sociais. Esse comportamento infiltra-se na vida pessoal de forma silenciosa e destrutiva. Amigos, familiares, colegas, parceiros, todos começam a moldar suas demandas com base na certeza de que você nunca dirá não. O que começa como um gesto de boa vontade se transforma em uma prisão invisível, onde cada ação é medida pelo risco de desaprovação e cada palavra é pesadamente calculada. Esse padrão, quando persistente, cria um ciclo. Quanto mais você tenta agradar, mais se sente impotente. E quanto mais se sente impotente, mais tenta agradar. A chave para quebrar esse ciclo não está em se tornar alguém insensível ou indiferente,
mas em desenvolver firmeza e clareza sobre quem você é, sobre o que deseja e sobre o que está disposto a oferecer. Respeito não se compra com sorrisos ou acenos de aprovação. Respeito se conquista com integridade, com posicionamento, com a habilidade de dizer o que pensa e agir de acordo com sua própria avaliação, mesmo quando isso desagrada a alguns. Pense em um líder admirado, alguém cuja presença impõe consideração sem precisar levantar a voz. Essa pessoa não se preocupa em agradar a todos, ela se preocupa em agir com coerência e estratégia. E é exatamente isso que desperta respeito. Quem age apenas para ser amado ou aceito, por outro lado, desperta pena, ou pior ainda, desprezo. Não é coincidência que os mais influentes e admirados não buscam a aprovação constante. Eles a conquistam através da autenticidade, da firmeza e da capacidade de manter sua própria direção, mesmo diante de críticas ou desaprovação. Se você se reconhece nesse comportamento de querer agradar a todos, o primeiro passo é observar quando isso acontece. Quais situações você sente uma pressão intensa para ser aceito? Quais decisões são influenciadas mais pelo medo da rejeição do que pela sua própria vontade? Ao identificar esses momentos, você começa a recuperar o controle, aprender a priorizar suas decisões, a colocar limites claros e a aceitar que desagradar algumas pessoas é inevitável e necessário. É a base para construir respeito genuíno. No fundo, a necessidade de agradar a todos é uma armadilha da mente insegura, mas a saída é simples e poderosa: firmeza e autovalorização. Quando você passa a agir de acordo com seus princípios, a comunicar seu valor sem subserviência, algo mágico acontece. As pessoas começam a respeitar você não pelo que você faz pelos outros, mas pelo que você mantém de inalterável em si mesmo. Respeito verdadeiro nunca nasce de agradar. Nasce de existir com autenticidade e coragem, de estabelecer limites e de mostrar que sua vida não gira em torno das vontades alheias, mas em torno da sua própria dignidade. Imagine estar em uma conversa, cercado por colegas ou amigos, e cada vez que alguém pergunta algo, você apenas concorda ou permanece em silêncio. Essa atitude, aparentemente inofensiva, revela mais sobre você do que você imagina. A falta de opinião própria é um sinal silencioso de insegurança que ninguém deixa de perceber. Quando você evita expressar o que pensa ou sente, transmite aos outros que não tem convicções, que é moldável e que seu valor depende da aceitação alheia. Acredite, essa é uma das formas mais sutis e eficazes de perder respeito. Não por um erro evidente, mas por uma ausência constante de posicionamento. O respeito, na essência, nasce da percepção de que alguém sabe quem é e não tem medo de mostrar isso. Quando você não tem opinião, você abre espaço para que outros preencham esse vazio, assumindo o controle da narrativa e, consequentemente, de você. Em todas as relações humanas, seja profissional, social ou pessoal, quem não se posiciona é facilmente ignorado, manipulado ou subestimado. É como se você entregasse parte do seu próprio valor sem perceber, e isso, ao longo do tempo, se transforma em uma presença invisível, alguém cuja voz não é levada em consideração. A falta de opinião própria está muitas vezes ligada ao medo de rejeição ou de crítica. Pessoas que se calam ou se moldam constantemente aos pensamentos dos outros fazem isso porque acreditam que a discordância pode causar conflito ou desaprovação. No entanto, essa estratégia ilusória de agradar e evitar confrontos é exatamente o oposto do que cria respeito. O silêncio pode até evitar discussões momentâneas, mas a longo prazo constrói uma reputação de passividade e fraqueza. O resultado é que você se torna uma figura secundária em sua própria vida, deixando que decisões importantes sejam tomadas por aqueles que têm coragem de se posicionar.
Quem nunca teve uma experiência em que uma decisão que impactou todos, inclusive você, foi tomada por alguém que se colocou de forma firme e clara? E como você se sentiu nessa situação? Provavelmente observou que, mesmo que a decisão não fosse perfeita, havia uma admiração silenciosa por quem teve coragem de agir, de falar, de se posicionar. Essa admiração não vem da perfeição, mas da clareza e da coragem de ter opinião própria. Por outro lado, quem evita se expressar constantemente perde essa oportunidade de influência. Sua presença deixa de ser notada e, com o tempo, seu próprio senso de valor se enfraquece, criando um ciclo de invisibilidade emocional e social. Falta de opinião própria não significa ignorância ou falta de conhecimento. Significa medo. Medo de ser julgado, medo de errar, medo de não ser aceito. E é exatamente esse medo que mina sua autoridade. Pessoas respeitáveis não são aquelas que sempre acertam ou que agradam a todos. São aquelas que sabem seu valor, têm critérios próprios e agem de acordo com eles. Ter opinião própria não exige arrogância ou imposição. Exige coragem e clareza de propósito. É saber que, mesmo diante de críticas ou rejeição, suas ideias são válidas e merecem ser ouvidas. O impacto dessa atitude vai além do respeito imediato. Quem não expressa opiniões frequentemente vê suas ideias ou necessidades ignoradas. Pode se tornar alvo de decisões que não refletem seus interesses, sobrecarregado com resultados que poderia ter influenciado. A falta de posicionamento também reduz sua credibilidade. Quando você finalmente se manifesta, mesmo que com argumentos sólidos, as pessoas podem não dar importância porque já internalizaram sua passividade como padrão. É como se você estivesse sempre em segundo plano, esperando permissão para existir plenamente. Outra consequência significativa é a erosão da autoconfiança. Ao evitar expressar o que pensa, você treina a si mesmo a desconfiar do próprio julgamento. A cada situação em que deixa de falar ou de tomar partido, um pouco da sua capacidade de decisão se perde, reforçando a sensação de inadequação. Esse hábito silencioso, aparentemente inofensivo, se transforma em uma barreira invisível que limita oportunidades, bloqueia relacionamentos e mina potencial de liderança. Maquiavel nos lembraria que respeito e autoridade estão profundamente ligados à percepção de força e firmeza. Mesmo sem recorrer a métodos complexos ou manipulações, simplesmente manter-se firme em suas convicções cria influência. Quem nunca expressa uma opinião, nunca é percebido como alguém digno de confiança ou consideração. A sociedade, de forma natural, concede respeito àqueles que mostram capacidade de pensar por si mesmos, mesmo quando suas ideias divergem das da maioria. É importante compreender que desenvolver opinião própria não é sobre ter razão o tempo todo. É sobre demonstrar discernimento, posicionamento e autenticidade. Significa analisar situações, refletir sobre elas e se posicionar com coerência, aceitando que nem todos concordarão. O respeito não vem da unanimidade, mas da clareza de que você sabe quem é e não se deixa apagar. A falta de opinião própria, portanto, não é apenas uma falha de comunicação, mas uma decisão silenciosa de não se colocar no mundo. E isso é fatal para quem deseja ser respeitado. A mensagem que você passa ao se calar repetidamente é que sua presença é opcional, que sua voz é secundária, que suas ideias são menos relevantes. Quem respeita, não ignora, não subestima e não manipula quem tem convicção. Por isso, a coragem de expressar opinião, ainda que arriscada, é a chave para transformar presença em influência, silêncio em respeito e insegurança em autoridade reconhecida. Dizer sim pode parecer simples, natural até, mas a verdadeira força está em saber dizer não.
Quem tem dificuldade em recusar pedidos se coloca em uma posição extremamente vulnerável, muitas vezes sem perceber. Quando você não consegue estabelecer limites claros, acaba sacrificando seus próprios objetivos, suas prioridades e, mais importante, seu bem-estar. Essa incapacidade de dizer não é apenas um hábito, é uma armadilha silenciosa que corrói o respeito que os outros têm por você e, com o tempo, mina a autoestima. Pense na última vez que alguém pediu algo que você não queria fazer e você aceitou, apenas para evitar conflito ou desaprovação. Talvez tenha sentido alívio momentâneo, mas logo veio a frustração, a sensação de sobrecarga e até mesmo ressentimento. Cada vez que você concorda com algo que não deseja, transmite ao outro que suas vontades têm prioridade sobre as suas. Essa postura, repetida, constrói uma percepção invisível, mas poderosa. Você é alguém que pode ser facilmente manipulado. Pessoas ao seu redor começam a calcular até onde podem exigir de você, baseando-se não naquilo que você é capaz de fazer, mas naquilo que você permite que façam. Dizer não é um ato de agressão ou egoísmo. Pelo contrário, é uma demonstração de autocontrole, clareza de propósito e respeito próprio. Quando você aprende a recusar pedidos que comprometem seu tempo, energia ou valores, você passa a ser percebido de maneira diferente. As pessoas começam a reconhecer que você tem limites, que não está disponível para tudo e para todos, e isso gera automaticamente autoridade e respeito. É uma mudança silenciosa, mas profunda. Você deixa de ser um recurso para os outros e passa a ser um indivíduo com voz, vontade e poder de decisão. A dificuldade em dizer não, muitas vezes, está ligada ao medo de rejeição. Existe a crença de que, ao negar algo, você será visto como insensível, rude ou desinteressado. Mas na prática, ocorre exatamente o oposto. Pessoas que sempre dizem sim são percebidas como fracas, facilmente manipuláveis e pouco confiáveis, porque não estabelecem limites. Já aqueles que sabem quando recusar mostram força, consistência e clareza. O respeito não se conquista agradando a todos, se conquista demonstrando que sua presença, seu tempo e suas decisões têm valor. Além disso, essa dificuldade afeta diretamente sua produtividade e seu foco. Cada sim que você diz sem pensar é um pedaço de sua energia e atenção que você entrega aos outros. Ao final do dia, pode perceber que não conseguiu realizar o que realmente importava para você, porque estava ocupado atendendo demandas alheias. Esse padrão cria frustração silenciosa, aquela sensação de estar sempre correndo atrás, mas nunca avançando. É como se sua vida fosse conduzida pelos outros, enquanto você apenas reage aos pedidos e expectativas externas. Dizer não também é um ato de coragem social. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis ao ouvir uma negativa e por isso tentam evitar conflitos dizendo sim. No entanto, a verdade é que recusar de maneira firme, mas respeitosa, fortalece relacionamentos. Ao estabelecer limites claros, você ensina aos outros como deseja ser tratado. O respeito é recíproco. Você só será valorizado na medida em que valoriza a si mesmo. Quando você se permite dizer não sem culpa, as pessoas passam a confiar mais em você, porque sabem que suas ações não são impulsivas ou manipuláveis, mas conscientes e intencionais. A dificuldade em negar pedidos também se conecta à percepção de autoridade. Quem nunca consegue recusar algo transmite a imagem de alguém que não tem controle sobre sua própria vida. Essa percepção não é apenas social, é interna. Você começa a sentir que não tem domínio sobre seu tempo e suas decisões, reforçando um ciclo de insegurança e subserviência. Quando aprende a dizer não,
você interrompe esse ciclo e começa a reconstruir uma reputação de pessoa firme, confiável e capaz de tomar decisões coerentes com seus princípios. Maquiavel nos lembraria que, para ser respeitado, é preciso demonstrar força e consistência, mesmo em pequenas ações do dia a dia. Cada não, dito com clareza e firmeza, é uma afirmação de que você tem controle sobre sua própria vida e que suas escolhas não estão à mercê da vontade alheia. Não se trata de confronto, mas de posicionamento. Não se trata de agradar ou desagradar, mas de mostrar que você existe com autonomia. E essa autonomia é a base do respeito. Quando você domina a arte de dizer não, percebe mudanças imediatas. As pessoas param de tomar sua boa vontade como garantida, passam a ponderar antes de fazer pedidos e começam a reconhecer seu valor. Internamente, você sente mais controle sobre sua vida, mais confiança em suas decisões e mais clareza sobre seus objetivos. Cada negativa, quando feita com consciência, é um passo para se tornar alguém que não apenas é ouvido, mas admirado e respeitado. Em resumo, a dificuldade em dizer não é uma das principais causas de desrespeito silencioso, porque revela insegurança, fraqueza e falta de limites. Aprender a dizer não é apenas um exercício de coragem, é uma estratégia poderosa para proteger seu tempo, sua energia e sua dignidade. Quem consegue fazer isso, mesmo diante de pressões externas, não apenas conquista respeito, mas transforma a maneira como é percebido, tornando-se alguém que inspira consideração, confiança e influência verdadeira. O equilíbrio emocional é uma das qualidades mais silenciosas e poderosas que alguém pode ter, e ao mesmo tempo é uma das mais subestimadas. Quem não consegue controlar suas emoções raramente percebe que está entregando aos outros uma pista clara sobre sua instabilidade. Imagine uma situação comum. Você está em uma conversa importante, talvez discutindo um projeto no trabalho, ou até mesmo resolvendo um desentendimento com alguém próximo. Um comentário impensado, uma provocação ou um tom de voz mais ríspido podem despertar uma reação imediata de raiva ou irritação. Nesse instante, o respeito que você vinha construindo pode desaparecer como fumaça, porque sua resposta emocional falou mais alto do que suas palavras ou ações. Falta de equilíbrio emocional não significa nunca sentir raiva, tristeza ou frustração. Significa permitir que essas emoções determinem suas decisões e sua postura diante dos outros. Quando alguém se deixa dominar pela impaciência ou pelo descontrole, transmite a mensagem de que é instável, imprevisível e, portanto, difícil de ser confiável. As pessoas não apenas percebem isso, mas reagem a ele de forma intuitiva. Começam a manter distância, a questionar suas decisões e a reduzir a consideração que têm por você. Em momentos de conflito, aqueles que perdem o controle tendem a gerar mais resistência do que cooperação, porque suas ações passam a ser interpretadas como irracionais ou impulsivas. O impacto dessa falta de equilíbrio vai além da percepção externa. Internamente, quem se deixa dominar pelas emoções se sente constantemente vulnerável, em alerta, como se estivesse navegando em águas turbulentas sem bússola. Essa instabilidade emocional cria um ciclo. Quanto mais descontrolada a reação, mais as pessoas ao redor se afastam, e quanto mais se afastam, mais inseguro você se sente, tornando o próximo desafio ainda mais difícil de enfrentar, sem explosões emocionais. Controlar as próprias emoções exige esforço, consciência e prática constante. Significa observar cada reação, cada impulso e escolher a resposta que mais serve ao seu propósito, não a emoção momentânea. Alguém que mantém a calma em uma situação tensa demonstra domínio de si mesmo e transmite segurança para todos que estão ao seu redor.
Imagine novamente uma discussão acalorada. Duas pessoas estão envolvidas, uma está exaltada, gritando, e a outra mantém a voz firme e serena, mesmo discordando totalmente. Quem será lembrado? Quem despertará respeito? Sem dúvida, a segunda pessoa. Isso acontece porque a calma não apenas transmite controle, mas também permite que os outros enxerguem uma autoridade natural, sem necessidade de imposição ou manipulação. O equilíbrio emocional também influencia diretamente sua capacidade de tomar decisões. Quando as emoções dominam, julgamentos racionais são comprometidos, ações precipitadas podem ser tomadas, e erros que poderiam ser evitados acontecem com frequência. A longo prazo, essa instabilidade corrói sua reputação. Colegas, amigos e familiares começam a hesitar antes de confiar em você para situações importantes, porque não conseguem prever como você reagirá. Respeito nesse contexto não é apenas uma questão de admiração, é uma consequência da confiabilidade percebida. Quem mantém o controle emocional gera confiança, e confiança é a base do respeito duradouro. Outra dimensão crucial é a percepção social. Pessoas emocionalmente instáveis muitas vezes se tornam alvo de comentários, fofocas e julgamentos. Cada explosão, cada reação desproporcional reforça uma imagem negativa que é difícil de reverter. Por outro lado, quem domina suas emoções, mesmo em situações estressantes, constrói uma reputação sólida. Sua presença inspira confiança, transmite segurança e cria um ambiente onde os outros se sentem respeitados e valorizados. É uma liderança silenciosa, mas extremamente eficaz. Falta de equilíbrio emocional também prejudica relacionamentos pessoais de maneira profunda. A convivência se torna cansativa quando alguém reage de forma exagerada às frustrações cotidianas. Amigos e familiares podem se sentir inseguros, hesitando em compartilhar opiniões ou problemas, porque não querem despertar reações negativas. Esse isolamento silencioso é uma consequência direta da instabilidade emocional. Quanto mais intensa a emoção, mais distantes se tornam as pessoas que poderiam oferecer apoio, admiração ou até mesmo respeito. Maquiavel, se falasse sobre o tema, provavelmente destacaria que a força verdadeira não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. O respeito não nasce de gritos, explosões ou demonstrações de força emocional. Nasce da percepção de que você mantém o controle, de que sabe agir de forma consistente e racional, independentemente das circunstâncias. Quem demonstra equilíbrio emocional comunica aos outros que é confiável, que pode ser seguido, ouvido e considerado em qualquer situação. Essa é uma das formas mais sutis, porém mais poderosas, de conquistar respeito e autoridade. Praticar o equilíbrio emocional exige disciplina, atenção e paciência. Significa respirar antes de responder, refletir antes de agir, e escolher palavras e ações que estejam alinhadas com seus objetivos e valores, e não com o impulso do momento. Significa aceitar que algumas provocações ou injustiças não merecem reação imediata, e que a calma estratégica é mais eficaz do que qualquer demonstração impulsiva de força. Ao desenvolver essa habilidade, você não apenas protege sua imagem e reputação, mas também fortalece sua confiança interna, tornando-se alguém que os outros naturalmente valorizam e respeitam. Em suma, a falta de equilíbrio emocional é uma das causas mais silenciosas e devastadoras do desrespeito. Ela mina a credibilidade, fragiliza relacionamentos e impede que sua presença seja verdadeiramente valorizada. Cultivar controle emocional é, portanto, investir em respeito, autoridade e influência duradoura. Quem domina suas emoções transforma situações desafiadoras em oportunidades, críticas em aprendizado e conflitos em demonstração de força. Essa é a diferença entre ser apenas mais uma pessoa nas conversas da vida e ser alguém cuja presença impõe consideração,
confiança e admiração genuína. Pedir desculpas é, sem dúvida, um gesto de humildade e respeito, mas quando se torna constante, passa a revelar algo que poucos percebem de imediato: insegurança e baixa autoestima. A pessoa que se desculpa a cada pequeno deslize, a cada opinião expressa ou ação cotidiana, transmite a mensagem de que não confia em si mesma, de que suas decisões precisam ser validadas pelos outros a todo momento. Essa necessidade excessiva de se justificar mina a percepção de autoridade, porque, no fundo, sugere que você não se vê como alguém digno de respeito. Imagine o efeito disso em suas relações diárias. Colegas de trabalho começam a considerar suas contribuições menos confiáveis. Amigos passam a duvidar da consistência de suas decisões. E familiares podem deixar de valorizar sua opinião de forma genuína. Quando se desculpa em excesso, você cria, mesmo sem perceber, uma imagem de fragilidade. As pessoas deixam de enxergar sua força, sua capacidade de decisão e seu valor individual, e passam a enxergar apenas alguém que precisa de permissão para existir, como se estivesse constantemente se justificando por ocupar espaço. Além disso, desculpas constantes enfraquecem a própria confiança interna. A cada desculpe pronunciado, você reforça em si mesmo a ideia de que está sempre errado, mesmo em situações em que não há razão para a culpa. Isso gera um ciclo silencioso, mas extremamente prejudicial. Quanto mais você se desculpa, menos confiante se torna, e quanto menos confiante se torna, mais sente necessidade de se justificar. É um padrão que corrói não apenas o respeito dos outros, mas também sua própria percepção de valor. Outro ponto importante é que desculpas excessivas podem ser interpretadas como manipulação ou submissão. Quando alguém se desculpa constantemente, há uma tendência natural de outros perceberem isso como uma forma de agradar ou evitar conflitos, e não como um gesto genuíno de humildade. Isso significa que, mesmo que suas intenções sejam boas, o efeito pode ser o oposto. Em vez de gerar empatia, você acaba transmitindo fragilidade e falta de autoridade. É preciso também considerar o efeito que essa atitude tem sobre sua capacidade de liderança. Líderes respeitados não passam o tempo todo se desculpando. Eles tomam decisões, assumem responsabilidades e enfrentam consequências com firmeza. Desculpas pontuais, quando realmente necessárias, demonstram maturidade e capacidade de reconhecer erros. Mas desculpas constantes diluem essa percepção, criando um padrão em que o líder ou colaborador é visto como instável, inseguro e pouco confiável. No cotidiano, esse hábito também interfere diretamente na forma como você é tratado. Pessoas que se desculpam em excesso tendem a ser interrompidas, ignoradas ou ter suas opiniões desvalorizadas. O cérebro humano, de forma instintiva, associa a constante autocrítica a fraqueza e vulnerabilidade. Quando você não se posiciona e se desculpa repetidamente, os outros aprendem a não levar suas palavras a sério. Isso gera um efeito silencioso, mas poderoso. Você perde influência e espaço social, porque a sua presença passa a ser percebida como secundária ou dependente da aprovação alheia. Outro efeito ainda mais profundo é emocional. Viver pedindo desculpas constantemente cria uma sensação de ansiedade contínua, como se você estivesse sempre à beira de um erro ou de desaprovação. Essa tensão silenciosa consome energia, reduz confiança e aumenta a vulnerabilidade diante das críticas, tornando cada interação mais desgastante. É um fardo que afeta não apenas sua vida social, mas sua saúde mental e emocional, porque você passa a viver em função do julgamento alheio e não de suas próprias convicções. Maquiavel, se estivesse analisando essa atitude, provavelmente diria que o respeito verdadeiro não se constrói através de gestos de humildade exagerados, mas através de ações que demonstrem firmeza,
consistência e capacidade de assumir responsabilidades. Pedir desculpas é necessário quando há de fato um erro ou impacto sobre alguém, mas quando se transforma em padrão, revela exatamente o oposto: insegurança, medo de julgamento e dependência da aprovação alheia. Aprender a dosar suas desculpas é, portanto, um passo crucial para recuperar respeito e autoridade. Isso significa reconhecer os momentos em que pedir desculpas é adequado e agir com firmeza nos momentos em que não há necessidade. Cada palavra de desculpa precisa ser verdadeira, relevante e não fruto do medo de desagradar ou de tentar controlar a percepção dos outros. Quando feita com consciência, a desculpa se torna uma ferramenta de respeito e maturidade. Quando feita sem critério, se transforma em símbolo de fragilidade e perda de influência. O impacto dessa mudança é profundo e imediato. Ao reduzir o hábito de se desculpar em excesso, você passa a ser percebido como alguém que tem domínio sobre suas ações e emoções, alguém confiável, seguro e consistente. Pessoas começam a ouvir suas opiniões com mais atenção, a valorizar suas decisões e a respeitar suas escolhas, porque percebem que você age de acordo com seus princípios e não por medo de desaprovação. A autoconfiança se fortalece, e com ela, o respeito que os outros sentem aumenta de forma natural e duradoura. Em resumo, desculpas em excesso são um dos caminhos mais sutis para perder respeito. Elas revelam vulnerabilidade, fragilidade e dependência da aprovação alheia. O respeito verdadeiro nasce do equilíbrio, da capacidade de reconhecer erros reais, de agir com firmeza, de tomar decisões conscientes e de comunicar suas intenções de forma clara e segura. Quando você aprende a pedir desculpas apenas quando necessário, recupera controle sobre sua imagem, sua reputação e sua vida, e se torna alguém que inspira consideração, confiança e admiração genuína. Cumprir o que se promete é, sem dúvida, um dos pilares mais sólidos do respeito. Quando alguém quebra promessas, mesmo que pequenas, envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Suas palavras não têm peso, suas intenções não são confiáveis e seu comprometimento é questionável. A falta de integridade mina a confiança de forma gradual, mas implacável. Uma promessa não cumprida não é apenas um detalhe isolado, é um reflexo direto do valor que os outros percebem em você e na sua capacidade de honrar acordos, compromissos e relações. Imagine a sensação de depender de alguém e, ao final, perceber que suas expectativas foram frustradas. Cada compromisso descumprido corrói a confiança como gotas constantes de água corroendo pedra. No início, podem parecer pequenos incidentes quase imperceptíveis, mas com o tempo eles se acumulam, criando uma imagem de alguém instável e pouco confiável. Quem não mantém sua palavra deixa de ser previsível e consistente, características essenciais para inspirar respeito. As pessoas passam a duvidar não apenas das promessas, mas também das opiniões, decisões e posicionamentos dessa pessoa. A falta de integridade não se manifesta apenas em grandes compromissos. Ela está nos detalhes cotidianos. Chegar atrasado repetidamente, não responder mensagens importantes, não entregar tarefas combinadas ou alterar planos sem aviso prévio são exemplos sutis, mas impactantes, de como a confiança pode ser corroída. Cada ação dessas diz aos outros, ainda que de maneira implícita, que suas necessidades, expectativas e tempo são secundários diante de seus próprios interesses. A consequência é óbvia. Ninguém se sente seguro ou motivado a confiar, ouvir ou apoiar alguém cuja palavra não é confiável. O impacto psicológico sobre quem quebra promessas é igualmente significativo. A pessoa que não cumpre compromissos desenvolve um padrão de culpa silenciosa, sensação de inadequação e diminuição de autoestima. Isso cria um ciclo perigoso.
Quanto mais compromissos são quebrados, mais difícil se torna se comprometer de forma genuína. E quanto mais difícil se comprometer, mais a percepção externa de falta de integridade se fortalece. É um efeito cumulativo que afeta tanto a imagem social quanto a segurança emocional de quem age dessa maneira. A integridade, por outro lado, constrói respeito de forma sólida e duradoura. Quem mantém sua palavra, mesmo diante de dificuldades, demonstra força de caráter, disciplina e confiabilidade. Essas qualidades, muitas vezes silenciosas, falam mais alto do que qualquer gesto ostensivo de autoridade. Pessoas que honram compromissos não apenas ganham respeito imediato, mas também criam uma reputação que precede suas ações. Essa reputação se torna uma moeda valiosa. Outros sabem que podem confiar, que suas necessidades serão consideradas e que acordos serão respeitados. É importante entender que integridade não significa perfeição ou ausência de erros. Todos podem enfrentar imprevistos, dificuldades ou mudanças de circunstâncias que impeçam o cumprimento de uma promessa. A diferença está na forma como se lida com essas situações. Comunicar antecipadamente, buscar soluções alternativas e assumir responsabilidade por eventuais falhas demonstra respeito pelos outros e por si mesmo, fortalecendo a confiança ao invés de destruí-la. Maquiavel nos ensinaria que respeito e poder caminham lado a lado com a percepção de confiabilidade. Um líder ou indivíduo admirado não é aquele que apenas promete grandes coisas, mas aquele que cumpre o que se comprometeu a fazer, mesmo quando ninguém está observando. Cada palavra cumprida reforça sua posição, aumenta sua influência e solidifica sua autoridade. Por outro lado, quem quebra promessas repetidamente transmite desorganização, falta de controle e, principalmente, ausência de valor pessoal. Esse padrão é percebido imediatamente pelos outros, mesmo que ninguém verbalize, e determina de forma direta a quantidade de respeito que você recebe. Além disso, a falta de integridade cria um ambiente de incerteza. Pessoas ao redor passam a adotar cautela excessiva, a duvidar de cada palavra e a limitar interações. Essa barreira invisível dificulta relacionamentos, prejudica colaborações e reduz oportunidades de crescimento. Por mais que você possua habilidades, conhecimento ou boas intenções, a percepção de que não cumpre promessas faz com que seu valor seja constantemente questionado, e qualquer gesto positivo é sempre avaliado com desconfiança. A mudança exige compromisso interno e ação consciente. Significa avaliar cuidadosamente o que promete, entender seus limites e só assumir aquilo que realmente pode cumprir. É um exercício de disciplina e responsabilidade que demonstra respeito pelo seu próprio tempo e pelo tempo dos outros. Quando você se compromete com clareza e cumpre sua palavra, transmite uma mensagem poderosa. Você é alguém confiável, digno de consideração, e suas ações têm consistência e propósito. O efeito é quase imediato. A confiança se reconstrói, as relações se fortalecem e a percepção de valor pessoal se consolida. Pessoas passam a ouvir, observar e respeitar suas decisões, porque sabem que suas palavras não são vazias. Integridade não é apenas uma questão moral, é uma estratégia prática e essencial para conquistar respeito, influenciar de forma positiva e construir relacionamentos sólidos, seja no âmbito pessoal, profissional ou social. Em resumo, quebrar promessas e demonstrar falta de integridade é um caminho rápido para perder respeito. Cada compromisso não cumprido mina confiança, reduz influência e afeta a reputação de maneira duradoura. Manter a palavra mesmo diante de desafios é a base de qualquer relação de respeito.
Quem cultiva integridade não apenas preserva a confiança dos outros, mas também fortalece sua autoestima e sua capacidade de impactar o mundo ao redor de forma consistente e admirada. A verdade é a base invisível de toda relação humana, e a confiança é o cimento que sustenta o respeito. Quando alguém mente constantemente, mesmo em pequenas situações, está destruindo essas fundações de forma silenciosa, mas inexorável. Mentir pode parecer um recurso momentâneo para evitar conflitos, encobrir erros ou proteger-se de críticas. Mas cada mentira deixa marcas que ninguém consegue apagar completamente. O impacto vai muito além do episódio imediato. Quem mente repetidamente transmite que suas palavras não podem ser confiadas, que sua integridade é questionável e que qualquer promessa ou opinião sua deve ser analisada com desconfiança. Imagine estar diante de alguém que você precisa confiar. Talvez um colega de trabalho, um amigo ou um familiar, e perceber que tudo o que essa pessoa diz é questionável. A sensação de insegurança se instala rapidamente. Você se pega duvidando não apenas das palavras, mas também das intenções e ações dessa pessoa. Pequenas mentiras começam a criar um efeito dominó. Cada nova interação é medida com cautela. Cada decisão envolvendo essa pessoa exige validação adicional. E a desconfiança silenciosa se transforma em uma barreira quase invisível, mas extremamente poderosa. Mentiras constantes corroem o respeito de maneira profunda, porque transmitem falta de consideração pelos outros. Quando alguém mente, está priorizando suas próprias conveniências acima da verdade e do impacto que suas palavras e ações causam nos demais. Isso revela egoísmo, manipulação e descompromisso com os valores que sustentam relações saudáveis. Não importa se a mentira parece pequena ou inofensiva, o simples fato de enganar quebra a percepção de integridade e demonstra que o respeito alheio é algo descartável para quem mente. O efeito psicológico sobre quem mente com frequência também é significativo. Cada mentira exige atenção, memória e esforço constante para manter a coerência entre o que foi dito e o que realmente aconteceu. Esse desgaste mental cria ansiedade, tensão e uma sensação contínua de vulnerabilidade. A pessoa vive em alerta, temendo que sua inconsistência seja descoberta, o que reforça um ciclo de desonestidade e insegurança. É um padrão silencioso, mas que corrói não apenas o respeito que recebe, mas também a confiança em si mesma e a capacidade de agir de forma autêntica. A desconfiança gerada pelas mentiras impede que relações floresçam. Amigos, colegas e familiares naturalmente criam barreiras para se proteger de novas frustrações. Isso significa que, mesmo que você tenha boas intenções em outras áreas da vida, sua credibilidade já está comprometida. Pessoas passam a questionar cada ação sua, a buscar provas, a duvidar de motivos e decisões. Essa insegurança externa reflete diretamente na percepção de autoridade, influência e valor pessoal. Quem mente regularmente não consegue estabelecer vínculos profundos, porque o vínculo mais essencial, a confiança, foi destruído. Mentir repetidamente também afeta sua reputação social e profissional de forma duradoura. A percepção de que você não é confiável se espalha rapidamente, mesmo que você tenha realizado atos positivos ou demonstrado competência em outras áreas. Uma única mentira, quando se torna padrão, é suficiente para apagar a credibilidade construída ao longo de anos. A memória social das pessoas funciona assim. Ações negativas que afetam a confiança são lembradas com mais intensidade do que gestos pontuais de honestidade. Isso significa que, para quem mente, cada relação está permanentemente sob o risco de desmoronar devido à falta de integridade percebida.
Maquiavel nos mostraria que o respeito verdadeiro não se conquista por discursos ou aparências, mas pela coerência entre palavras e ações. Mentir constantemente é o caminho direto para perder respeito, porque demonstra que a pessoa não valoriza princípios, nem os outros, e que suas escolhas são guiadas pelo interesse próprio, sem consideração pelas consequências que afetam terceiros. A manipulação, mesmo que sutil, nunca passa despercebida. Quem mente revela sua própria fragilidade e cria um ambiente em que a confiança é impossível, porque ninguém consegue se apoiar em alguém cuja palavra não tem valor. A verdade, mesmo quando difícil ou inconveniente, é a chave para preservar respeito. Ser honesto demonstra coragem, clareza de propósito e consideração pelos outros. Pequenos atos de transparência e sinceridade constroem uma reputação sólida, enquanto mentiras, mesmo insignificantes, corroem a imagem de maneira invisível e persistente. Pessoas respeitáveis são reconhecidas por sua consistência e autenticidade, não por sua habilidade de manipular ou encobrir situações. Outro ponto crucial é a relação entre mentiras e autoridade. Líderes, amigos e familiares que mantêm a verdade como princípio central constroem uma aura de confiabilidade. Suas decisões são seguidas, suas opiniões são valorizadas e sua presença inspira segurança. Por outro lado, quem mente de forma constante perde o direito de influenciar, porque ninguém confia em alguém cuja palavra é instável. O respeito nesse contexto não é dado por status ou habilidades, mas pela integridade percebida, e a mentira corrói essa base rapidamente. Além disso, pequenas mentiras geram consequências que crescem exponencialmente. Uma mentira leva a outra, e essa sequência cria um labirinto do qual é cada vez mais difícil escapar. O esforço para manter coerência, esconder contradições e manipular percepções consome energia, gera tensão e fortalece o hábito da desonestidade. Com o tempo, esse ciclo se torna tão natural que a pessoa nem percebe o quanto está prejudicando sua própria reputação e suas relações. Em resumo, mentiras constantes e desconsideração pelos outros são um dos caminhos mais rápidos para perder respeito. Elas destroem confiança, corroem relacionamentos e reduzem a autoridade de maneira silenciosa, mas inevitável. O respeito verdadeiro nasce da consistência entre palavras e ações, da sinceridade e da consideração genuína pelos outros. Quem aprende a falar a verdade, mesmo em situações difíceis, transforma sua presença em algo admirado, confiável e digno de respeito. A honestidade não é apenas uma virtude moral. É uma estratégia poderosa para construir influência, credibilidade e relações que duram, mesmo diante dos desafios mais complexos da vida. Quero compartilhar rapidamente algo que aconteceu comigo e que me fez entender de forma profunda tudo o que falamos hoje. Há alguns anos eu me encontrava em uma situação muito parecida com as atitudes que descrevi neste vídeo. Eu dizia sim o tempo todo, me desculpava por qualquer coisa, tentava agradar todo mundo e evitava expressar minhas opiniões para não gerar conflitos. No começo, parecia que tudo estava sob controle, mas com o tempo percebi que ninguém realmente me levava a sério. E eu me sentia invisível em minhas próprias relações. Foi só quando comecei a impor limites, a dizer não quando necessário, a me posicionar com clareza e a ser honesto mesmo em situações desconfortáveis, que as pessoas começaram a me respeitar de verdade. A diferença foi enorme, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Entender que respeito se conquista com integridade, firmeza e autenticidade mudou completamente a forma como eu me relaciono com o mundo. Se você sentiu que esse vídeo trouxe algum insight para a sua vida, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Também quero saber de você. Já passou por alguma situação parecida?
Conta aqui nos comentários como você lidou ou como pretende agir a partir de agora. E se você quer continuar evoluindo e entender ainda mais atitudes que fazem as pessoas te respeitarem ou perderem respeito, assista aos outros vídeos do canal. Cada conteúdo foi pensado para te dar ferramentas práticas para se tornar mais confiante, respeitado e influente no seu dia a dia. Não fique de fora dessa jornada.